dia! O vídeo de hoje é sobre a equação geral da reta. Bom, primeiramente eu começo com o conceito de alinhamento de 3 pontos. Então, dados 3 pontos A, B e C alinhados, né? Esses 3 pontos alinhados, geometricamente, eu consigo, a partir desses 3 pontos, 2 triângulos. Esses 2 triângulos são triângulos semelhantes. Então, pela razão de semelhança de triângulos, você tem que BE está para AD, assim como CE está para BD. A partir dos valores desses pontos A, B, C, D, E, eu substituo nessa razão os segmentos correspondentes, né? Que a diferença de um ponto para o B é E menos E, C é E menos C, e assim vai, né? Consigo essa razão aí em termos das abscissas e ordenadas. Faço a multiplicação em x e consigo esta equação aqui. Bom, essa equação aqui, ó, ela é uma equação importante. Vocês vão ver por que ela é uma equação importante. Porque ela suscita uma pergunta. Que lembra esta equação? Então você vai ficar olhando, puxa, que lembra essa equação, tá, é difícil, né? Não é tão difícil assim. Ó, se a gente lembrar de matrizes 3 por 3, não é difícil perceber o quê? Que numa matriz 3 por 3, quando eu calculo o determinante, certo? De uma matriz tal que a última coluna é o ponto, é o 1, 1, 1, e eu preencho as linhas com, no caso, o ponto A, o ponto B e o ponto C, fazendo o cálculo determinante dessa matriz, que é isso que está aparecendo aí para vocês, esse é o símbolo, eu chego naquela equação anterior. Ok? Ou seja, então o cálculo de determinante de uma matriz, ó, o cálculo de determinante de uma matriz é uma equação que está associada, claro, a alinhamento de 3 pontos. Então, dados 3 pontos distintos, eles são colineares se essa matriz, né, o determinante dela for igual a zero. E no caso, se você tem uma matriz desse tipo, onde o determinante dá zero, e se você olhar para A, B e C dessa maneira, como pontos, olhando para essa matriz, né, se você pensar que o x1, y1 é um ponto A, o x2, y2 corresponde ao ponto B, e o x3, y3 corresponde ao ponto C, então você pode concluir que A e B e C são colineares. Bom, aí a questão, o que fazer com... O que fazer com isso? Sugestivo, né? Vocês já sabem a resposta. Reta, claro. Porque eu tenho uma reta, aqui eu tenho vários pontos, por exemplo, tem o ponto G, eu tenho o ponto F aqui e o ponto E. E tenho uma reta que eu vou chamar de reta R. Esse pontinho X aqui, ele não pertence à reta R. Esse ponto que eu estou marcando aqui, Y, maiúsculo, ele também não pertence a R. Este pontinho aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de P, ele tem um valor X e tem um valor Y. É claro que geometricamente ele pertence a R. Ou seja, qualquer ponto dessa reta ele está alinhado com quaisquer outros dois. Então, condição de alinhamento de 3 pontos. Então, o ponto P pertence à reta R se ele está alinhado com quaisquer 2 pontos de R. Ok? Então, vou pegar aqui o ponto A e o ponto B.
usar a condição de alinhamento de 3 pontos, faço a conta do determinante e chego a uma equação, que é essa equação que vocês estão vendo aqui, ó. 2x menos y menos 1 igual a 0. Bom, essa equação realmente está associada à reta. E se no lugar do ponto A e do ponto B, eu pegasse outros dois pontos. No caso aqui eu vou pegar um ponto E e vou pegar um ponto F. No lugar do ponto A e no lugar do ponto B. O que vai acontecer? Então, vou usar a condição de alinhamento de 3 pontos. Lembra que a última coluna dessa matriz 3×3 é sempre 1, né? E aí eu preencho depois as linhas, né? Com os pontos. No caso aqui, usei o ponto E e ponto F, a última linha x e y, fiz a conta de um determinante de uma matriz 3×3 e cheguei a essa equação aí. Puxa, mas será que é a mesma equação anterior? Vamos ver? Então vamos responder essa pergunta. Qual a relação desta equação com a equação resultante ao usarmos os pontos A e B? Ó, ao usar o ponto A e B, eu tenho essa equação de cima aqui, usando os pontos A e B. Ao usar os pontos E e F, eu tenho a equação de baixo. Não é difícil ver que a equação de baixo, se você multiplicar por 2, resulta na equação de cima. Portanto, cada uma dessas equaçõezinhas aí, eu posso chamar de equação de uma reta. No caso, eu vou chamar de equação geral da reta. Porque essas duas equações, usando pontos diferentes, mais pontos da reta, sempre me dão a mesma equação. Se você usar outros dois pontos, vou deixar para vocês fazerem, vocês vão conseguir a mesma equação de novo. Então essa equação é chamada equação geral da reta R. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar aqui? Que a toda a reta do plano cartesiano está associada uma equação. Que equação? Do tipo ax mais by mais c igual a 0. Ok? A notação que eu vou usar vai ser essa daqui. R, dois pontinhos, igual a x mais y mais c igual a 0. Onde R é a reta. A reta em questão que eu estou tentando descobrir, por exemplo. Ok? Bom, há alguns casos particulares, né? Vocês lembram que naquele exemplo eu peguei uma reta que não é nem paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. Então, o caso particular é quando o A ou o B é nulo. Vamos ver o que acontece? Bom, vamos lá então. Quando o A for nulo, essa parte da equação aqui vai sumir. Vai sobrar só daí y mais c igual a 0. No caso, se eu isolasse o y seria igual a menos c dividido por b. Ok? Vamos ver um exemplo. Que tipo de reta é essa? Por exemplo, se eu tenho aqui a equação 2y mais 1 igual a 0, se eu isolar o y, eu tenho o y é igual a um número. Esse tipo de equação aqui, com y sendo igual a um número, é uma reta. Que reta é essa daí? Sempre são retas paralelas ao eixo x. Então, pode dar uma olhadinha aqui no eixo x, ó, no eixo x, e na reta. A reta é paralela ao eixo x. Isso sempre vai ocorrer em retas do tipo y igual a um número. Então, retas paralelas ao eixo x. E elas vão passar pelo eixo y naquele valor numérico. Bom, quando o B for
0, esta parte aqui vai desaparecer. Então eu vou ter o quê? Que x vai ser igual a menos c dividido por a. Ou seja, x é igual a um número. E, olhando para um exemplo, para ficar mais claro, então eu peguei esse exemplo dessa retinha aqui, menos x mais 3 igual a 0. Se eu isolar o x, x vai ser igual a 3. E o que vocês acham? Se fosse chutar, né? Acho que todos chutariam isso. Essa reta vai ser uma reta paralela ao eixo y. Paralela ao eixo y. Okay? Então aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho a reta. Então a reta é paralela ao eixo y. E ela passa onde em x? Exatamente naquele valor 3. Ok? Beleza? Então, resuminho, o que vimos até aqui de importante, que a toda a reta do plano está associada a uma equação. Que equação? Ax mais by mais c igual a 0. E também a gente pode dizer que a toda equação desse tipo, ax mais by mais c igual a 0, claro, com a, b, c não podem ser ambos nulos, né, simultaneamente, está associado o quê? Uma única reta do plano cartesiano. Então, é aquela questão do C e somente C. Então, conclusão, sempre quando você vê equações do tipo ax mais by mais c igual a 0, você sabe que isso daqui é equação geral de uma reta. De uma reta. E vou colocar aqui qual que é a técnica para responder perguntas do tipo encontre a equação geral de uma reta. Qual que é a técnica? É determinante de uma matriz, vou colocar aqui M de matriz 3 por 3, onde, lembra, a última coluna é 1, 1, e você preenche as linhas pelos pontos. Uma questão interessante para terminar é que os pontos podem estar em qualquer ordem. Tudo bem? Não precisa estar só o x e y na última linha, ele pode estar na primeira. Vai dar sempre certo.